Atos capítulo 3, versículos de 1 a 10, que diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, diga de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Que Deus abençoe a palavra dele. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Dá para ouvir? Dá? Balança assim com a mão. Está dando, pastor. Ouça, a gente ouve a voz do Senhor e também da chuva. Amém. Glória a Deus. Muito bem. O texto é um texto muito simples. Você já ouviu falar sobre esse texto, já leu sobre esse texto, já ouviu mensagens sobre esse texto. O texto em si já é uma mensagem. Mas Deus tem coisas aqui que Deus quer falar para você, especialmente nessa noite. Vamos contextualizar o estado aqui do coxo. O coxo, ele nasceu coxo ou ele se tornou coxo? O texto diz que ele nasceu coxo, ou seja, aquele homem nunca andou na vida dele. Ele nunca soube o que é andar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que ele nasceu coxo. Ele não se tornou coxo. Isso aqui é importante para você entender o tamanho, o poder do milagre que aconteceu na vida daquele homem. Ele nunca havia andado na vida dele. Há alguns milagres que Jesus fez, como por exemplo, de um cego, né? Não aquele de nascença, mas o outro, que a Bíblia diz que ele tornou a ver. É porque ele já tinha visto, e depois ele ficou cego. Esse aqui não. Esse aqui, ele era coxo de nascença, ele já nasceu assim, né? E viveu a vida exatamente assim. Então isso daqui é interessante a gente entender pelo nível de milagre. O nível de milagres. Outra coisa interessante, que horas que Pedro e João foram ao templo? 3 horas da tarde. Era 3 horas da tarde. Alguém aqui já foi em culto da vitória, culto de milagre, culto de oração, 3 horas da tarde? Levante a mão. Isso era 3 horas da tarde. Pedro e João vão ao templo, com certeza para quê, pastor? Para orarem. Isso chama atenção? Claro que chama. O coxo, ele pediu o que a Pedro e João? Diga comigo, esmola. Por que ele não pediu oração? Já parou para pensar nisso? Por que ele não pediu oração? Por quê, pastor?
Porque ele não estava ali para ficar em pé. Ele estava ali para ganhar dinheiro, para pedir esmola. Ele estava no lugar certo com a motivação errada. Eu vou repetir. Ele estava no lugar certo com a motivação errada. Tem gente que está no lugar certo, mas com a motivação errada. Tem gente que vem para a igreja, é o lugar certo, está na presença de Deus, mas com a motivação errada. Ele estava no lugar certo, mas com a motivação dele completamente errada. Não adianta, irmão, você está no lugar certo com a motivação errada. Nada vai acontecer na tua vida. Deus não está olhando para o que você faz. Deus não está olhando para onde você está. Deus está sempre olhando para aquilo que te move. Eu vou repetir. Deus não está olhando para o que você faz. Deus não está olhando para onde você está. Deus está olhando para aquilo que te move. O que movia o coração do cego não era se levantar, era pedir esmola. Quem está comigo aqui, diga graças a Deus. Outra coisa que nós vemos no texto, vamos lá. Ele era levado pelas pessoas para o templo. Ele era uma pessoa que dependia dos outros. Quantas vezes ele era levado para o templo? Uma vez por semana? 2 vezes por semana? Diz o texto que ele era levado quantos dias? Todos os dias. Diga comigo, todos os dias. E por que ele era levado todos os dias, pastor? Porque dava lucro. Você não vai para um lugar todo dia se aquilo não te dá recompensa, se aquilo não te dá resultado. Sim ou não? Amém? Então por trás dele havia uma quadrilha das pessoas que levavam ele. Já vou falar com vocês sobre isso. Olha como que o texto mostra para a gente coisas maravilhosas. Aquele lugar dava lucro. Por isso que ele ia todos os dias para lá. E por que as pessoas que levavam ele todos os dias para lá? Ah, pastor, porque dava lucro. Porque aquelas pessoas queriam manter o estado daquele coxo exatamente como ele era. Ele tinha um lucro, mas quem ficava com a maior parte eram as pessoas que levavam ele. Quando você olha para isso aqui, você começa assim a entender o que acontece com algumas pessoas. Irmãos, olha aqui para mim, devemos ter cuidado com pessoas que apenas fazem manutenção do nosso estado atual. Deixa eu perguntar a você, as esmolas que ele recebia, tiravam ele do lugar? Não. Mantinham ele no lugar. Então a esmola não resolvia o problema dele, pastor? Não. Irmão, todos os dias esse coxo, ele se relacionava com 2 tipos de pessoas que o texto nos mostra. O primeiro tipo de pessoa, e que gerava bloqueio na vida dele. O primeiro nível de relacionamento é o que oferece esmola. Aquelas pessoas que entravam no templo e ofereciam esmola. Esse era o primeiro tipo de pessoa, que ele se relacionava todos os dias. Relacionar no sentido de pedir esmolas. E as pessoas davam esmolas. Lembrem que o propósito do coxo era ganhar o quê? Era ganhar o quê? Dinheiro. E quando ele ganhava o dinheiro, ele ficava o quê? Feliz. Principalmente quem dava uma esmola maior. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele ficava feliz com a esmola. Mas repito, a esmola tirava ele do lugar? Não. A esmola fazia um ciclo vicioso na vida dele. Ou seja, está dando lucro aqui, amanhã eu volto para cá. Quando ele falou com Pedro e João, nem Pedro nem João tinham esmola. Por que, pastor, Pedro e João não deu esmola para ele? Porque, irmão, a proposta do evangelho não é te dar uma ajudinha. A proposta do evangelho é te levantar e fazer andar na presença de Deus.
Tem muita gente achando que o evangelho é para dar uma ajudinha para você. E não é. Vou dar um conselho para vocês à luz desse texto, do que Deus quer falar com vocês. No teu lugar, pare de se relacionar com pessoas que te proporcionam esmolas. Pessoas que não querem que você mude no estado em que você está. Talvez o maior bloqueio da sua vida de você crescer é exatamente estar se relacionando com pessoas que te dão esmolas. Enquanto você se relacionar com esses tipos de pessoas, irmão, você nunca vai se levantar na vida. E Deus tem uma proposta para você, Deus quer levantar você. Deus está dizendo para você, eu quero te levantar, eu quero te colocar como cabeça, eu quero te fazer voar, eu quero te fazer, crescer, eu quero te fazer prosperar. Mas há pessoas que você se relaciona, que meu irmão, minha irmã, meu amigo, eles em vez de fazer você mudar, eles permanecem em você no estado que você está. É por isso que eu aconselho você, para você ter cuidado com essas pessoas. Pessoas que fazem manutenção da sua paralisia. Você continua coxo. Segundo tipo de pessoa que ele se relacionava todos os dias, havia uma quadrilha. Era aquelas pessoas que lucravam com a situação dele. Que pessoas eram essas? Eram aquelas que levavam ele todos os dias para lá. Sabe aquela criança que está lá no sinal todos os dias? Ou aquele coxo que está lá no sinal todos os dias? Existe um grupo de pessoas que levam essas pessoas para lá todos os dias. Elas continuam mendigos, continuam pedindo. Elas não saem daquele... Por quê? As pessoas que levam não querem que elas saiam daquele tipo de vida, porque aquilo dá lucro para elas. Os que carregavam para eles ganharem esmola, elas não queriam que ele ficasse em pé. Por quê, pastor? Porque ele era usado para poder ganhar o dinheiro. Na verdade, irmão, nós estamos falando aqui de relacionamento em que pessoas, para lucrarem na vida, elas precisarão que você fique no chão. Eu vou repetir. Tem pessoa que para lucrar na vida, ela prefere que você fique no chão, para que ela possa lucrar. Infelizmente tem muita gente assim. Infelizmente. E Deus quer que você se levante, amém? Tem gente que tem medo que você avance, que você cresça, que você faça sucesso, que você tenha êxito na tua vida. Por quê, pastor? Porque senão ele vai perder. Ele prefere que você permaneça no estado que você está. A ideia aqui é de opressão. Aquela ideia assim, olha, você depende da gente. Se não fosse a gente estar trazendo você todos os dias, você hoje estaria morto. O que seria de você se não fosse a gente? É gente que oprime os outros para poder ganhar em cima deles. É o que nós estamos vendo nesse texto. Mas eu quero profetizar aqui que nessa noite Deus vai quebrar cadeias e correntes aqui nessa noite em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus. E como pastor que eu posso ficar livre dessas coisas, desses relacionamentos? Irmão, é simples. Vou mostrar para você como que ele conseguiu. Tá? Como que ele conseguiu? Pessoas que precisam quebrar isso. Essas cadeias, essas correntes. Deus vai colocar Pedro e João na tua vida para poder te levantar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Esse ano é um ano de milagre para a glória do nome do Senhor Jesus. Muita gente que prega nesse texto aqui, a ênfase deles é exatamente aquilo, olha, Pedro e João não tinham ouro nem prata, mas levanta e anda em nome de Jesus. Não, irmão. O segredo desse texto aqui não está em levantar. Você ainda não pegou, você vai pegar. O segredo daqui não está no levantar. Mas pastor, o segredo é ele levantar e ficar curado. Não, está errado. Tem gente que levanta, fica curado, mas permanece no mesmo estado. Qual era o segredo aqui? Olha só. A primeira mensagem de Pedro e João para aquele coxo. Olha a primeira mensagem.
Pedro e João, olha o versículo 4. Pedro e João, vocês podem ler? Qual foi a primeira mensagem? Qual foi a primeira mensagem? Olhe para nós. Agora pega aqui comigo aqui. Como que isso aqui é importante? Você sabe o que significa isso? Se Pedro e João estão falando assim, olhe para nós, Pedro está falando, olhe para nós, é porque ele estava olhando para o chão. Ele não estava olhando para cima. Que normalmente as pessoas que sofrem, elas são assim, elas ficam intimidadas, ou elas muitas vezes elas foram educadas assim. Elas muitas vezes, irmãos, elas ficam assim para que você chame coitadinho, para que você tenha dó daquela pessoa. Tadinho, pastor, ela está assim porque... Então ela estava olhando para baixo. Foi educada assim. Talvez aquelas pessoas que sempre levavam esse coxo todos os dias, educou, ensinou assim, ó, não olhe para cima não olhe para as pessoas não, peça, mas fica olhando para baixo. Tem muita gente olhando para baixo. Diga para o teu irmão, de baixo não vem nada, só vem algo de cima. Amém? Vou mostrar a vocês porque que essa é a principal mensagem. Não adianta você se levantar, se movimentar, se você não tem a visão do alto. Você não pegou. Mas eu vou repetir. Não adianta você se levantar e se mover sem a direção do céu. Se você se levanta e se movimenta sem a direção do céu, você se dá mal na vida. Você faz as escolhas erradas. Você frequenta os lugares errados. Você se relaciona com as pessoas erradas. Por quê, pastor? Porque você se levantou, se movimentou, mas não tem a direção. Não tem a visão do céu. Por isso que Pedro disse assim, ei, olhe para nós. Deus está interessado, meu irmão, em te dar a visão. Pois se movimentar sem a visão é perdição. Tanta gente que está aí, pastor, que está andando, que está crescendo, que está não sei o quê, mas não tem a direção de Deus. Está perdido. Não adianta. Irmão, vamos aqui a experiência de Abraão. Quando Abraão está dentro da tenda, Deus fala para Abraão assim, Abraão, sai da tenda, vem aqui para fora, fora elas têm no céu. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, Deus sabia quantas estrelas tinha no céu? Amém? Mas Deus sabia também que Abraão não teria condições de contar quantas estrelas tinha no céu? E por que que Deus mandou Abraão contar, irmão, as estrelas do céu? Você já parou para pensar nisso? Por quê, pastor? Porque Deus não queria ver um homem cheio de promessas olhando para baixo. Deus tem promessas para a tua vida. Mas Deus quer que você olhe para cima. Irmão, muitos economistas agora, já em janeiro 2024, estão dizendo que será um ano de recessão. Que o Brasil já está com 200 bilhões de débito. É uma coisa terrível. E aí você diz assim, pastor, como é que nós podemos acreditar que 2024 será um ano de milagres? É que você que está aqui, esse povo que se chama um povo de Deus, não depende da mensagem que vem da terra. É o povo que levanta a cabeça. Você não precisa, você não depende das mensagens que vêm da terra para levantar a tua cabeça.
Você precisa, irmão, da mensagem que vem do céu. Ainda que a terra não lhe garanta nada, o céu vai garantir para você. Fica tranquilo, confia no Senhor em nome de Jesus. Olhe para cima, receba a mensagem de cima, porque a mensagem da terra sempre será negativa, mas a mensagem de cima sempre será positiva. Ainda que aqui você não tenha garantias, mas o céu te garante aquilo que você precisa em nome do Senhor Jesus. Por isso, levanta os seus olhos, olhe para nós, olhe para nós. Você imagina, Deus levanta o coxo, levanta, em nome de Jesus, e ele continua com a mentalidade mendigo. Sabe que tem muita gente que se levanta e entrega a vida a Jesus, mas continua com a mentalidade de escravo? A mudança que aquele homem precisava não estava nos seus pés, estava na sua mente. Por isso levantar não era mais importante do que o olhar. Você olha para baixo, olha para cima, porque o que Deus quer mudar em você não é os seus pés. Deus primeiro quer mudar a sua mentalidade. Deus primeiro quer mudar a tua mentalidade. Você já viu muita gente falar assim, o crente, porque aquele crente assim, aquele crente, porque assim, ele não mudou, não muda nada. Ele levanta, ele anda, ele crê em Deus, mas a mentalidade dele continua sendo uma mentalidade de escravo, de mendigo. Ele continua ainda pegando as migalhas que caem da mesa do Senhor, quando Deus fala para ele assim, ei, é para você sentar na mesa, porque eu preparei um banquete para você. Mas a sua mentalidade ainda está lá atrás. Foi isso que o texto, é isso que Deus está revelando nesse texto, meu irmão. Deus está falando para você, para mim, ei, olha para mim. Quando Deus fala para nós, irmãos, olhar para Ele, é porque o padrão de vida que nós estamos tendo, de comportamento, não combina com o padrão de Deus. Vou repetir, quando Deus fala para mim ou para você, levanta os teus olhos, é porque Ele está observando que o padrão que eu estou tendo não é o padrão que Ele quer que eu tenha. Deus não tem padrão de mendigagem para você, de migalhas para você. O que Deus tem para você são coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas maiores. Louvado seja o nome do Senhor. A gente fica amarrado, né? Quem aqui já viveu aquela situação que a mãe dizia para você assim, olha, não toma leite com manga não, porque passa mal. Quem aqui já? Não é verdade? É. Nossos avós diziam isso. E aí você não tomava leite com manga. Não é verdade, irmão? Tem outras coisas, aquele negócio, olha, a sandália virada. Né? Você vai lá e bota. Por quê? Faz mal, dá mal agouro, tal. A mãe morre. Isso é tudo, sabe, irmão? Quando a gente olha para essas coisas, você percebe que se você acreditar, presta atenção aqui comigo, se você acreditar na coisa errada, vai bloquear o seu destino. Vou repetir, se você acreditar na coisa errada, vai bloquear o seu destino. Quem tem uma nota de R$100 aí? Vou diminuir a intensidade, de 50. Uma oncinha. Quem tem uma oncinha? Sangue de Jesus tem poder, meu pai. Cadê? Quem tem aqui? Vem cá, meu. Oh, Jesus, me dá aí. Dá aí, meu filho. Aí. Eu não falei para vocês da revelação que Deus ia usar? Ô, irmão, Deus revela, a coisa vem rápido. Vamos usar esse exemplo aqui. A notinha de R$100. Quando o coxo recebia uma esmola de R$50, ele ficava feliz. Só que a felicidade dele ia durar até o momento em que ele olhava para os pés dele.
Ganhar dinheiro não significa que você vai deixar de ser coxo. Na verdade, não muda nada. Essa é a mensagem do texto. Eu não tenho ouro, não tenho prata. Não é o ouro e a prata que vai mudar. A felicidade que você de vez em quando tem aqui, ela é passageira, mas eu quero te oferecer uma felicidade que nunca mais vai passar. Você está entendendo isso, irmão? Por quê, pastor? Porque, meu irmão, olha aqui para mim. Deus não se move pela sua necessidade. Deus se move pelo propósito que Ele tem na tua vida. Eu vou entregar agora que depois eu esqueço. E esse menino vai casar, ele precisa de dinheiro. Deus não se move pela sua necessidade. A necessidade dele era o quê, pastor? Dinheiro? Não. A necessidade dele era andar. Por isso a gente precisa aprender essa verdade. Pessoas que se fazem de vítima para receber esmolas dos outros, é terrível. E quem dá esmola faz mais errado ainda. Então chegou a hora de você mudar de comportamento. Por quê, pastor? Porque não combina com o destino que Deus planejou para você. Deus quer mudar a tua vida. Há pessoas que te ensinaram desde pequeno a olhar para baixo. E Deus está aqui dizendo para você, ó, eu quero que você olhe para cima. Os que te ensinaram a olhar para baixo levam você até a porta. Mas os que te ensinam a olhar para cima e te inspira a olhar para cima, eles vão levar você além da porta. É o que o texto está me dizendo. Eu só estou falando para você aquilo, a mensagem que está no texto. Dependendo, irmão, com quem você está conectado. Deus está revelando que o nosso futuro está ligado diretamente com as pessoas que estamos conectadas. Deus está falando que o nosso futuro está ligado diretamente com quem nos relacionamos. Quando nós falamos isso, irmãos, em conexões, estamos falando em níveis maiores daquilo que Deus tem para você. O dinheiro não vai te levantar, mas se você olhar para Ele, Ele vai te levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pegue na mão do teu irmão que está do teu lado. Diga assim para ele: não é sobre quem você vai conhecer, é sobre quem Deus vai te apresentar. Eita Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É Deus que vai te apresentar, é Deus que vai te apresentar. Não é sobre quem você conhece. Mas quem eu conheço, pastor, olha, o nível dele é o mesmo, não sei o quê. Não é sobre quem você conhece, é sobre quem Deus vai te apresentar. É diferente. Entenda essa verdade. Por isso nós falamos aqui a revelação do início. Você não entendeu, você está começando a entender a revelação que o pastor trouxe, que Deus trouxe para vocês no início do culto, no início da mensagem. Deus vai usar pessoas, Deus vai te apresentar pessoas que vão colocar nas tuas mãos aquilo que você precisa para você entregar para Deus. Olha só, preste bem atenção nisso, em nome de Jesus. Você já percebeu que esse ano é um ano de porção? Eu ainda não tinha entendido isso, e Deus mostrou isso para mim. Eu ouvindo a voz de Deus, e Deus disse assim: olha querido, olha Marcos, é 2024. 24 é o dobro dos apóstolos. Essa porção apostólica é uma porção dobrada. Por isso eu te dei a visão que esse ano, para a nossa família, para esse ministério, é uma porção dobrada. É uma porção dobrada. É um ano de milagres. Milagres que vocês nunca viram e que vocês vão viver para a glória do nome do Senhor Jesus. Então recebe essa visão apostólica de Deus. Muitas vezes a gente não entende por que Deus falou isso, pastor. Você vai entender depois. E Deus começa a clarear a nossa mente. Então você vai se conectar com quem te leva até a porta, ou você vai se conectar com quem te leva além da porta? A quem que leva você aonde Deus quer que você esteja. Irmão, olha só. Tem pessoas que a gente gosta, que faz parte da nossa história,
que são legais, pessoas que você que estudou com você, que cresceu junto com você, mas que se você continuar caminhando com essas pessoas, talvez você nunca vai chegar onde Deus quer que você chegue. Isso é duro, mas é verdade. A Bíblia sempre falou sobre o poder da aliança. Sempre falou. Se você se aliançar com a pessoa certa, você decola. Mas se você se aliançar com a pessoa errada, ela te destrói. Eu falo tanto isso daqui na igreja. Cuidado com quem você está aliançando. Nem todo mundo que está dentro da igreja, querido, nasceu de novo. É uma pessoa que você deve se aliançar. Preste bem atenção. Tem gente que é tão ingênua que acha que todo mundo que está aqui dentro da igreja nasceu de novo, é uma pessoa que quer ir para cima. Não, tem gente aqui que vai te empurrar para baixo. Cuidado. Cuidado. Não estou falando. Eu estou te trazendo uma palavra real. Amém? Como diz aí a galera, né? Estou te dando a real, camarada. Essa aí. Você pode até não gostar. Pedro pediu para o coxo olhar para ele. E para o João. E o coxo olhou. Olhou esperando algo. O que ele esperava, irmãos? Diga, a esmola. E quando Pedro falou assim, não tem ouro nem prata. O que aquele cara pensou, irmão? Poxa, se você não tem o que eu preciso, o que eu quero, então por que você pediu para eu olhar para você? Ele pede. Mas sabe, quando a pessoa está necessitada, ela não pede crendo que vai receber. Ela pede esse tipo assim, vou pedir, quem sabe eu ganho. Eu vou repetir. A maioria das pessoas que estão necessitando de alguma coisa, elas pedem, mas sem acreditar. Quem sabe eu recebo. É assim que muitos crentes se dirigem ao Senhor. A Bíblia diz que ele estava esperando, quando ele olhou, ele estava esperando alguma coisa. Diga, alguma coisa. Diga, alguma coisa. Deixa eu te dizer que alguma coisa para Deus é nada. Deus não tem nada para você, Deus tem tudo para você. Ele estava esperando alguma coisa, você tem que parar com esse negócio. Eu estou esperando alguma coisa, pastor. Não, pastor, eu estou esperando o melhor que Deus tem para mim esse ano, na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu ministério. Eu não estou esperando alguma coisa que vem de cima, porque lá de cima não vem alguma coisa. Lá de cima só vem coisa abençoada, o melhor de Deus para a minha vida. Mas diz o texto que ele estava esperando alguma coisa. Pedro olha para ele, deixa eu imaginar aqui, olha aqui para mim. Meu Deus, olha aqui para mim. Olhe para mim. Pedro, eu estou imaginando Pedro falando para aquele coxo. E dizendo assim, olha, camarada, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje não é dia de te dar, de dar a você o que você quer. Hoje é dia de Deus te dar o que você realmente precisa. Louvado seja, ele deve ter ficado doido. Não, mas eu preciso de dinheiro. Não, o que você precisa é o que Deus vai te dar, meu irmão. Muitas vezes a gente olha para Deus, por que Deus não me deu? Eu quero isso, mas Deus não te dá aquilo que você quer. Deus vai te dar aquilo que você precisa. E o que você precisa é mais importante. Olha, guarde isso. O que você precisa é mais importante do que aquilo que você quer. O que você precisa é mais importante do que aquilo que você quer. O que o coxo quer, meu irmão, o que ele queria, não tirava ele do lugar. Por isso, meu irmão, que nem sempre Deus vai nos dar o que queremos. Por quê, pastor? Porque nem sempre o que queremos vai mudar a nossa vida. Se eu estou pregando aqui para pessoas que têm esse tipo de sentimento, e Pedro não dá o que ele quer, Pedro disse assim, não, tem algo maior para você. Deus tem algo maior para você. Diga para o teu irmão, Deus tem algo maior para você. Eu não sei, mas Deus tem algo melhor para você. Diga para ele de novo, Deus tem algo melhor para você. O que Deus tem para você tem a ver com o seu destino. Levanta e anda, em nome de Jesus. Aleluia. Deus não quer investir na tua necessidade, Deus quer investir no teu propósito. Por isso, enquanto maior for o seu propósito, maior será o investimento do céu na tua vida. Enquanto maior for o seu propósito, maior será o investimento do céu na tua vida. Recebe essa palavra. E aí Pedro olha para ele, o texto diz assim, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes.
E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha que coisa linda. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus. Interessante, irmãos, que quando ele foi curado, meu Deus do céu, quando ele foi curado, ele foi para onde? Ele foi para onde? Por que ele não foi para casa? Por que ele não foi festejar com a família dele? Com a quadrilha que levava ele todo dia? Com os amigos dele? A Bíblia não diz que Pedro e João convidaram ele para entrar no templo, não. Por que ele não fez isso? Por que ele não foi tomar um banho, se arrumar e olha, eu vou fazer uma festa porque agora eu nunca andei na minha vida. Diz, irmão, ele nunca andou, ele nasceu assim. E agora aquele homem deu um salto e estava andando e pulando. Diz a Bíblia. E por que ele não foi, pastor? Eu vou dizer para você o que ele não foi, porque o texto nos remete a isso. Por que ele escolheu entrar no templo, pastor? Por quê? Porque quem reconhece por quem foi levantado, nunca vai ser feliz longe do altar. Aqui dá outra mensagem. Quem reconhece por quem foi levantado, nunca vai ser feliz longe do altar. Por isso que ele entrou no templo. Ele entendeu, a minha felicidade está nesse altar. Ele não foi para casa, ele não foi com os amigos, ele não foi para a família. Ele foi para a presença daquele que o levantou. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho em nome de Jesus, o poderoso. Levanta. O maior milagre aqui é o acesso. Pregando de um coxo que nunca havia andado, pulando, entrando no templo. Amém? Quanta gente, irmão, não reconhece quem o abençoa. E estão afastados. E não estão na presença, não estão no templo. Não entram no templo, mas dizem, eu creio em Deus, foi Deus que fez isso. É Deus que me abençoa, é Deus que faz aquilo. Mas não entra no templo. Celebra com a família, celebra com os amigos as conquistas que tem, mas não celebra com aquele, não reconhece aquele que realmente deu para ele aquilo que ele hoje está tendo. Ah, meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma outra coisa muito forte aqui. Está no texto. Não adianta muitas vezes você pular, você dançar, você dá glória a Deus se você não estiver na presença de Deus. Eu sou pastor, conheço muita gente que já esteve dentro da igreja, cantava, pulava, dava glória a Deus, tocava, servia, pregava e que hoje estão fora do altar. Esse não é o destino que Deus tem para você. Eu quero chegar em dezembro desse ano com os milagres que Deus vai realizar através e na tua vida. Que aqui nós tenhamos o dobro de gente celebrando e entrando no altar. Porque Deus, reconhecendo que Deus é Deus na vida delas. Você entende isso? Amém? É exatamente isso. Aquele coxo entrou. Pulou. Por quê, pastor? Porque, irmão, para onde que eu vou, gente? De vez em quando a gente fica pensando, né? Talvez lá no mundo a gente vai receber mais. Talvez, pastor, eu era muito feliz assim, eu era muito feliz assim, eu era muito feliz quando estava ali, eu era muito feliz quando estava lá, eu era muito feliz. Cara, você não é feliz se você não estiver na presença de Deus, sabe? No altar do Senhor. E eu não estou falando, meu irmão, em estar na igreja, eu estou falando em estar na presença de Deus. Aleluia! Então para onde eu irei? Não tenho para onde voltar. Só tu tens
a palavra da vida eterna. Só tu tens a palavra de vida, só tu tens a palavra de reconciliação. Só o Senhor pode abençoar minha casa, só o Senhor pode fazer esse milagre, só o Senhor. Eu não tenho para onde ir, eu quero estar com o Senhor, na presença do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, você não é para estar coxo, você é para se levantar debaixo da direção de Deus, e os milagres de Deus irão acontecer sobre a tua vida. Vamos